Fala galera, começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e olha só, se você curtiu filmezinho de terror, de suspense, de horror, eu preparei uma lista aqui com 10 filmes que promete ser destaque nesse ano de 2019 nesse gênero, nesses 3 gêneros aí. Se você curte, já deixa seu like, se inscreve no canal, vamos curtir essa lista, vem conferir ela aqui comigo, então chega aí! Na 10ª posição vem Novos Mutantes, o contestado filme aí da Fox, falando um pouco mais, abordando de um jeito diferente ao mundo dos mutantes. São 5 jovens ali, basicamente o enredo são 5 jovens que estão descobrindo seus poderes e estão presos em um hospital sinistro ali, alguma coisa assim. E é uma linha bem diferente do que o que segue os X-Men. Desse ponto de vista aqui, a gente vê uma coisa bem mais voltada justamente pro suspense, pro horror. E no próprio trailer você já vê a pegada do filme voltada para esse tipo. É bem diferente do que a gente vê nos X-Men. Esse filme pode ser bem visto ali e tal, pode ser positivo nos cinemas, só que o que acontece? Ele tem alguns problemas de produção e também tem aquela questão da Fox ser comprada pela Disney que não foi totalmente concretizada ainda, e isso pode influenciar no desempenho desse filme. Por quê? Porque ele acaba sendo um filme sem compromisso. Se chegar aos cinemas, ele pode surpreender, sendo bom, mas também pode confirmar as expectativas negativas que o pessoal já tem em cima dele. Por que tem esse problema? O filme já foi adiado 2 vezes, era para ser a estreia dele era para ter ocorrido já há algum tempo, mas passou por refilmagens, foi adiado 2 vezes e isso prejudica o andamento da produção e acaba frustrando um pouco as pessoas que estavam esperando por ele, se é que ainda tinha alguém esperando por esse filme. Nem tá totalmente confirmado ainda que ele vai chegar aos cinemas, pode ser que ainda pode ser adiado, se pode acontecer, se já aconteceu 2 vezes, não seria uma surpresa se acontecesse de novo. E pode acontecer também desse filme nem chegar aos cinemas e acabar passando direto aí para uma plataforma de streaming. Mas se esse filme chegar aos cinemas, pode ser aí que dê certo, justamente por ser um filme episódico, que não tem uma ligação direta com os X-Men e também tem por si só um elenco legal, certo? Tem gente conhecida, tem a Maisie Williams de Game of Thrones, tem um rapazinho lá de Stranger Things. Então, pode ser que esse filme dê certo. Não é pelo elenco que ele vai dar mal, né? Mas por questão de produção mesmo, os problemas que ele já vem tendo aí de um tempo pra cá, pode acabar prejudicando esse filme aí nas bilheterias. E agora o que acontece é a volta do Chuck aos cinemas. Ele vem agora com o nome mudado aí pra Buddy. Eu não sei qual a relevância dessa mudança, mas se trata de um reboot daquele filme com o boneco clássico. Logo pelas artes do filme você já consegue ver isso. Inclusive vai ter um trailer sendo liberado logo mais. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo já vai ter sido liberado, mas tá programada para o dia 7, no caso hoje. O Chuck em si, a franquia toda tem 7 filmes, sendo que o destaque mesmo foi pro primeiro, lá de 1989, e o último que foi lançado foi em 2017, não teve um sucesso tão grande como o primeiro. Assim, o sucesso mesmo ficou realmente por causa desse primeiro de 1989, aquele clássico e tal, em que o assassino passa a alma dele para um boneco, e o boneco tenta possuir a criança, isso aqui. Aquela história que todo mundo já conhece. E teve sucesso por causa disso, porque era uma surpresa, uma coisa diferente para aquela época. Os filmes que tiveram depois até conseguiram um certo destaque e tal, mas nunca conseguiram ultrapassar o primeiro, e alguns dele também foram bem clichês, bem fracos, e não conseguiram manter o hype que a gente tinha com aquele primeiro. Esse reboot promete trazer de volta aquela mesma pegada do primeiro filme, só que atualizada para a nossa época agora. São praticamente aí 89, 99, 2009, praticamente 30 anos de um filme, do primeiro filme para agora, então pode dar uma vida nova aí para esse personagem que a gente já conhece, mas com uma pegada mais atualizada. The Hole in the Ground é um filme ali que promete ser legal, tem uma temática já meio clichê, né, que é uma mãe que vem com seu filho de um canto para o outro, ela se muda para uma cidade, para uma casa próxima de uma região onde tem um buraco gigante na Terra, como se tivesse caído um meteoro ali. O filho dela some em determinado momento do filme e ele é reencontrado. Ele parece estar bem e tal, normal depois que é reencontrado, só que depois de um tempo o menino começa a mudar ali de comportamento, começa a ficar estranho, aí começa a fazer as coisas de Satanás, né? Aquelas coisas de estar como se tivesse possuído, e aí começa o problema do filme. Então parece que a mãe dele ali não sei lá, o menino
fica muito estranho, as atitudes dele, o comportamento fica totalmente diferente do que ele era, e os problemas vêm em cima disso. Aí começa-se a pensar de que talvez o menino esteja possuído, aquela coisa que o filme macabro sempre tem, que é uma possessão, essa mesma coisa de sempre, ou que nem seja realmente o menino mesmo na volta ali, que ele tenha sido substituído por alguma entidade, alguma coisa assim no lugar dele, e tá só usando o corpo daquela criança. O filme é baseado em cima disso. Só falando assim, parece o mesmo clichê que não vai ter sucesso, que vai ser um filme besta como todos os outros, que tem essa mesma temática, que geralmente costuma ser muito batida, mas você vendo o trailer, você consegue ter uma noção do que é o clima desse filme, que é bastante tenso, e parece que não é voltado só pra jumpscare. Às vezes é muito chato dentro dos filmes de terror hoje em dia. Ele tem um suspense bem legal ali para se desenvolver, tem potencial para ser um bom filme nesse 2019. Ele estreia dia 1º de março nos Estados Unidos, mas não tem data específica para estrear no Brasil, a gente nem sabe se ele vai realmente vir para os cinemas brasileiros. Mas se você ver o trailer desse filme e se sentir interessado, você pode procurar nas plataformas digitais de distribuição, por exemplo, um streaming. Mais um filme de terror que chega aos cinemas em 2019 e que promete ser bom é A Morte de Dar Parabéns 2. O filme é uma sequência daquele primeiro que teve em 2017 e tem a volta da Tree, mais uma vez presa no loop em que ela morre todos os dias ali, e ela tem que descobrir quem é o assassino, mais uma vez, mas principalmente ela busca nesse filme agora descobrir por que aconteceu aquilo no primeiro filme. Tem a volta também da Laurie, que também está presa nesse loop, e mais do que só descobrir o porquê que isso aconteceu, ela, principalmente a Tree, tem que salvar outras pessoas que estão envolvidas nesse loop. A temática do filme foi uma surpresa no ano de 2017, quando ele foi lançado. Parecia que seria meio bobo, mas acabou se desenvolvendo legal. Um filme que diverte, apesar de ser um filme de suspense e terror, ele diverte, tem uma pegada dinâmica, e se seguir a mesma forma do primeiro, pode ser clichê? Pode, mas também pode dar muito certo, o que é mais provável que aconteça, já que se ele não cair naquela questão de vamos seguir a metodologia do primeiro, beleza, vamos seguir, mas não vamos repetir de ponta a ponta, porque senão você perde o efeito de surpresa. E é isso que causa nos filmes de terror, de suspense, de horror, é o fator principal desses filmes, é o que cativa mais as pessoas, é a questão da surpresa. Não se tratando só de jumpscare, mas sim de você criar situações em que você possa surpreender as pessoas. Então é isso que se trata. Pode seguir a metodologia do primeiro filme? Pode, mas se ela conseguir adaptar de uma forma que fique mais dinâmico e que traga novas surpresas para as pessoas, não fique só um clichê, isso pode funcionar. Por isso que esse filme está nessa lista. Cemitério Maldito é o remake nesse ano que vai acontecer do filme de mesmo nome que foi lançado em 1989. Ele é a adaptação novamente da obra de Stephen King e conta a história, tem um começo clichê como praticamente todos os filmes de terror, que é uma família que se muda para uma casa numa região assombrada, e nesse caso é uma loucura feita sem pensar, meio que clichêzão mesmo, porque a família se muda para uma casa próximo a uma floresta, numa avenida super movimentada, ali onde passa caminhões e tudo mais, mas é próximo principalmente de um cemitério de animais e um antigo cemitério indígena amaldiçoado. Como é que uma pessoa se muda para uma casa como essa, sem ter noção do que acontece nisso, e sem ter noção de que aquilo ali, por si só, já é um problema, você morar perto de um cemitério, ainda mais um cemitério indígena amaldiçoado. E aí lá, quando eles se mudam, acontece uma tragédia, um carinha lá, um senhor, ele explica a mística da região, como é que funciona tudo aquilo ali assim e tal, e é como se fosse uma lenda. Só que, a partir da tragédia que acontece nesse filme, que tá no trailer, vocês podem conferir o que é que acontece, os mistérios os mistérios e os eventos que são desencadeados por causa da lenda desse cemitério amaldiçoado, eles começam a atormentar a família. Então é baseado em cima disso. Começa com um clichê, mas por ser uma obra de Stephen King e por ter uma temática ali diferente, não só por ser uma família atormentada, mas como tudo se desenvolve, pode ser que seja um filme muito bom para 2019. Quem quiser conferir um pouco mais, saiu um trailer, se eu não me engano foi ontem. Quem quiser conferir melhor, saiu um trailer recente agora, juntamente com algumas novas artes promocionais, algumas imagens, e ali você pode ver um pouquinho mais do clima desse filme. Nós é o primeiro lugar dessa lista aqui que eu montei. Por quê? O trailer desse filme saiu no Super Bowl, na semana passada, a final do futebol americano, e surpreendeu muita gente. É o mesmo diretor do filme Corra, o Jordan Peele, ele volta, ele tá aí com um hypezinho legal, tá com expectativa legal, o pessoal tá esperando muito desse filme, porque o Corra foi muito bem, inclusive ganhador de Oscar. Você, quando chega a um certo patamar, o pessoal sempre espera muito de você. O Jordan Peele, já com o trailer de Nós, ele mostrou que esse filme
provavelmente vai ser melhor até que o Corra, tem uma dinâmica ali diferente. Lógico, ele começa com aquele clichê de uma família que aluga uma casa para passar o fim de semana, e a partir disso as coisas se desenvolvem. Mas o que é que acontece? Por que é que o nome do filme é Nós? Essa família, quando vai para essa casa, acaba acontecendo alguma coisa e eles são atormentados por espíritos ali, ou uma entidade que é praticamente uma cópia deles. Por isso que o nome é Nós, é como se eles fossem atormentados por eles mesmos. Eu não sei como é que isso vai funcionar dentro do filme, mas parece ser bem legal, né? O Corra tem muito disso, e ele vira mais um terror, um suspense, voltado para a parte psicológica do que exatamente com um jumpscare. Esse filme promete muito. Se vocês verem o trailer, vocês vão acabar não entendendo nada, porque ele é realmente muito confuso. Só que você vê que o filme tem uma pegada legal, tem uma dinâmica interessante, deixa a gente com uma expectativa muito alta para poder acompanhar isso nos cinemas. Até porque Corra já foi um grande sucesso. E como faixa bônus eu trouxe o Witch, a Coisa, capítulo 2. O filme lá de 2017 que surpreendeu muita gente, que é uma adaptação da obra de Stephen King. Mais uma vez Stephen King aparecendo aqui nessa lista. Agora a gente espera, né, a tão aguardada sequência. Ela chega em 5 de setembro aqui no Brasil e promete muito. Eu tô aguardando demais esse filme, eu gostei muito do primeiro. De vez em quando eu paro e assisto novamente, porque é um filme, tem a parte ali do suspense e tal, mas não é tão terror. Ele consegue intercalar muito bem a parte do suspense, a dinâmica psicológica ali daquele filme, mas também algumas temáticas diferentes, e a parte cômica dele é muito bom. Então esse conjunto funcionou muito bem, um equilíbrio muito bem administrado no primeiro filme, e essa sequência ela é muito aguardada. Ali a gente tem agora a volta daquele grupo de crianças. Pra quem gostou, e eles, lógico, foram um destaque do primeiro filme, eles vão estar nesse filme, apesar de que parece que a grande parte do filme vai ser com as suas versões adultas. Então vai ter sim as crianças nesse filme, só que o elenco adulto também é muito bom. Até porque você tem lá James McAvoy, Jessica Chastain, entre outros, que dão muito peso a esse elenco. Esse grupo também promete dar muito certo dentro da tela. O Pennywise, ele mais uma vez aparece para atormentar a cidade de Derry, e esse grupo volta novamente ali adulto para poder dar um jeito nesse palhaço do Satanás. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não deixa de se inscrever no canal, porque a tua inscrição ela é muito importante. Fala aqui também nos comentários o que você achou da lista. Eu esqueci de falar algum filme? Diz aqui, dá sua sugestão. Eu vou estar sempre acompanhando nossos comentários. Mais uma coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu te vejo no próximo. Valeu, falou!